Muito bom dia, sexto ano, estudantes, professores e todos que nos acompanham. Estamos aqui para mais uma aula de educação física. E hoje estou com uma professora que, se fosse se apresentar para vocês, quando ela fazia isso e começava a aula, vocês a conhecem, ela começaria assim: Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele. Bom dia, Fran. Bom dia, professora Amara. Bom dia, sexto ano. Eu sou a professora Franciele. Vim participar dessa aula de educação física junto com vocês e a professora Amara. Para quem não me conhece, eu sou professora de educação física lá dos anos iniciais e é uma honra estar aqui hoje participando dessa aula nos anos finais. Muito obrigada pelo convite, Imagina, Pro. obrigada eu, mas muitos te conhecem, sim, e você iniciava a aula desse jeito com eles, né? Inicio ainda, viu, professora Amara? Então, aí agora estão no sexto, estavam com você ano passado, ela veio aqui para matar a saudade de vocês também. E hoje, nossa aula tem como título Normas de Convívio para a Prática de Exercícios Físicos. Então, a gente vem aí, Fran, de umas aulas com bastante prática. Hoje, a gente vai entrar nesse mérito de discutir regras de convivências na escola, né? Então, como eu convivo com os meus colegas na prática de exercícios físicos na escola, mas sabemos que a prática de exercício físico ela é também feita em outros lugares. Então, como objetivo, criar normas de convívio para a participação de todos na prática de exercícios físicos na escola, mas vamos falar também de outros lugares possíveis para isso. Com certeza, até porque as normas de convivência, né, elas estão presentes em todos os espaços do nosso dia a dia. Isso. E a gente não tem interação com pausa, caso alguém, você queira falar da interação de algum professor ou de algum estudante, é só me parar, tá bom? Pode deixar, então estou de olho aqui no chat. Problematização é aquela pergunta que eu sempre faço para que vocês respondam ao final da aula. Vamos acompanhar comigo. É possível criar normas de convívio para a participação de todos nas práticas de exercícios físicos na escola? Hein? Será que você já passou por isso com seus professores? Será que vocês já conversaram, já estabeleceram essas normas aí de convivência com os colegas? Reflitam e respondam ao final. Então, a primeira pergunta aí, professora Franciele, que é para a gente se inteirar e eu saber um pouquinho sobre esse assunto com eles, vai a pergunta: em quais lugares ou situações usamos normas de convivência, hein? Vamos lá, será que eles vão colocar aí no chat para a gente dar início a essa nossa conversa aqui? Eles estão mandando bom dia, por enquanto, mas vão mandando a resposta aí da pergunta que a professora Amara fez, que eu vou lendo aqui para ela, Isso, tá? aí pode falar o nome do estudante também, com o professor, porque como iniciar atividades, aulas e termos a questão da prática de exercícios físicos, até porque nesse momento, né, nós estamos em casa, a gente não tem muito esse problema, mas imaginem vocês lá na quadra ou em outro ambiente praticando atividade ou exercício físico e tendo que conviver com 29, 30 ou mais estudantes que são diferentes de você, que pensam de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, que é para aquela prática. Seria fácil? Nem sempre é fácil, né, professora Amara? Porque nós temos que pensar ali no coletivo. Você não está na sua casa, com as regras que você tem ali na sua casa, e você tem que se adequar às regras do espaço em que você está e ter o respeito pelos outros que estão ali também. Então, aí já começou, né? Alguém já falou alguma coisa ou eles estão chegando, ainda não se posicionaram? Ó, o professor Luiz Fernando, ele respondeu na escola, na quadra, em um parque, no centro poliesportivo. Exato. Então, quando a gente aborda o local escola, é porque é o lugar onde vocês vão conviver e fazer a maioria dessa prática de exercícios e atividades. Mas a gente sabe que a gente leva essa prática para os demais lugares também. Então, aí ele já citou outros lugares, além da quadra, além da escola, e é importante a gente refletir sobre isso.
Ok. E aí, será que em quais situações a gente usa? Vão refletindo e vão mandando aqui pra gente. Agora, entrou aí uma outra pergunta, tá? E sempre a gente pergunta quais, e a gente sempre relata o que deu certo. Mas e aí? Há alguma situação, acompanhem comigo no slide. Quais regras de convivência já foram estabelecidas nas aulas de educação física e claramente não foram respeitadas? Hein? Porque a gente fala e a gente quer que todas elas sejam estabelecidas. Mas você, estudante, lembra de alguma que não foi respeitada aí dessas regrinhas? Então, por exemplo, professor e vocês chegaram a um acordo e aí, em relação à regrinha 1 lá, tudo certo. Em relação à regrinha 2, tudo certo. Em relação à regrinha 3, tudo certo. Aí chega na quarta, deu errado. E aí? Essa que eu quero saber. Vamos lá, sexto ano. Compartilha aí a sua experiência, né? Porque às vezes uma regra que não foi respeitada para mim, para você é alguma diferente, né? Então compartilha aí no chat sua experiência aí sobre esse assunto. Eles estão tímidos hoje, é isso? Eles estão tímidos, ainda estão respondendo sobre a primeira pergunta dos locais, tá, Pro? E, na verdade, não tem problema, porque todas elas têm ligação aí. Hoje a aula toda é assim e com ligação de uma pergunta a outra. Mas vamos lá, você já se deparou com isso? E, em algum momento, alguma das regras estabelecidas não foi respeitada? E você na escola, como é que era, Fran? Já aconteceu, né, Pro? Por exemplo, falando da educação física, né? Não podemos excluir ninguém. E aí alguém excluir algum Fala colega. pro colega, não, você não vai participar do meu time porque você não sabe jogar. Então, não é assim, porque a educação física a gente sabe que é para todos, e ali, em algum momento, deve ter sido estabelecido aí alguma situação em que devemos respeitar a todos e incluir todos, sem essa questão de ficar escolhendo os grupos, né? Isso mesmo. Nós temos nossas diferenças, sempre falamos muito isso, e nós aprendemos com as diferenças do colega, né? Você pode ser melhor em alguma coisa do que eu, e por que não contribuir comigo, né? Exato. Me ajudar nisso, ao invés de me excluir. Isso, e aí dá sim. Quando o grupo apresenta isso, e você pode já ter passado por essa situação, existem formas aí de escolher os grupos por outros meios, né? Não deixar somente um aluno sempre escolher. Então, você gosta de organizar o seu grupo? E, professora, deixa eu escolher? Então, tá. E um outro dia, deixa o seu colega tomar essa frente para que possa o grupo sempre estar misto, né? Bem legal. E aí, Fran? A Evelyn, ela respondeu que um exemplo é quando tem alguma atividade que é para ser feita em dupla, e aí acaba caindo duas pessoas ali que não têm um bom relacionamento e eles decidem não participar por causa disso. Olha, Evelyn, que fantástica essa sua participação. Isso acontece e muito na escola. Então, todo mundo que está assistindo já deve ter passado ou ter presenciado isso. Então, todo mundo formou dupla, ficou eu e a professora Franciele, mas, eu não gosto dela. E eu vou ter que fazer aula com ela. Não é assim. Nós podemos não gostarmos por algum motivo, mas nós temos que nos respeitar naquela situação. E entender que aquele momento daquela atividade é somente para a prática daquele exercício. E aí eu sempre dizia isso, né? Olha que quem muito escolhe acaba sendo escolhido. E é bem assim, né? Com certeza. A Yasmin, do professor Nelson, ela respondeu a questão das regras em um jogo. E aí ela citou o jogo da queimada. Sim, né? Fala pra mim. Onde existem algumas regras sobre partes do corpo que não podem ser atingidas, né? Que nós não podemos jogar a bola em uma determinada parte do corpo do adversário. E aí vai alguém lá e desrespeita essa regra. E aí fica naquela, não, valeu. Então, realmente, quando não se respeita a regra de um determinado jogo, do determinado esporte ou daquela brincadeira, atividade, porque tudo a gente pode colocar as regras, né? Vocês já ouviram sexto ano que existem regras definidas, regras pré-estabelecidas e outras que nós podemos moldar de acordo com o nosso grupo.
E é isso mesmo. Se você, às vezes, não aceita e não respeita aquela regra, pronto, perde-se tempo discutindo algo que já poderia ter sido resolvido. E tá muito boa essa participação. Gostei, viu? Bastante. Isso que você falou, né, Pro, sobre não respeitarmos essas regras, realmente causa interrupções ali no jogo, na atividade, porque temos que sempre parar e reforçar a importância de seguir aquilo. E aí a atividade acaba não ficando tão saudável e divertida. E aí, assim, aí começam a perder tempo, sendo que a gente pode aproveitar. E aí, por exemplo, foi uma regra de convivência não estabelecida, porque não aceita-se regras de determinado jogo. Então, isso tudo tem que ser organizado, tem que ser falado no começo, e aceitar ali o jogo, ganhar ou perder, isso tudo faz muita... todo mundo que entra numa brincadeira, num jogo, quer ganhar. Mas aí isso faz parte também, né? Então, a gente precisa respeitar. Duas colocações muito importantes e relevantes. Opa, aqui, ó. Quais regras de convivência já foram estabelecidas na aula de educação física com colegas e professores sobre a prática de exercícios? Então, aí é o inverso do que a gente acabou de falar, não é, professora Fran? Porque, assim, se fica estabelecido que todos precisam cumprir regras, não tem o que dar errado. Exatamente. Se fica estabelecido que todos têm que participar da atividade, independente do colega, ou se gostou ou não da equipe, não tem por que dar errado, né? É entender que aquele momento é um momento de atividade que tem que ser feita com o colega e pronto, seu convívio foi só naquele momento, tá? Você não precisa ficar com aquela carinha emburrada ou bravo, porque é legal fazer, sim, com as pessoas que nós temos mais afinidade. Mas, de repente, você descobre nessa sua colega que você, no começo, achava que não gostava, igual eu fiz uma brincadeira aqui, e, de repente, eu descubro que ela nem é assim do jeito que eu pensava. Às vezes nós temos, né, um preconceito, nós olhamos para alguém e deduzimos, essa pessoa não é legal. Não gosto dela porque quando eu chego, ela me olha. Por coisas que não existem, por coisas que às vezes criamos na nossa cabeça, né? E aí, nesses momentos de convivência em que acabamos tendo que conviver com aquela pessoa, a gente percebe que não era nada daquilo que imaginávamos. E aí acabamos ganhando ali. De repente, acabamos ganhando um amigo, uma amiga, aí, um colega bem bacana. E aí, você, da próxima vez, só vai querer fazer dupla com ela. Exatamente. E acontece, viu, gente? Bastante. Então, vamos lá, Fran. Como eu disse, a nossa aula é de interatividade, eles estão meio tímidos, mas vamos lá. Quais regras de convivência seriam ideais para o exercício físico nessa situação aí da imagem? Porque eu disse que a gente ia discutir isso na escola, porque quando você vai crescendo ou em outros momentos de lazer que você parte para outros locais, você pode praticar exercício. Se você já tiver esse conhecimento de regras de convívio na escola, você mesmo pode ser um líder aí para esses outros locais. Então, imaginem comigo a quantidade de pessoas que nós temos aí, que me parece ser uma quadra também, mas ao ar livre, pessoas fazendo uma ginástica com alguns movimentos de golpe, então devem ser esses tipos de ginásticas que tenha música, que tenham ritmo, mas que são com golpes e movimentos. Mas olha só quantas pessoas tem ali. E se eu não estabelecer algumas regras no local? Com certeza, algumas coisas vão sair ali do controle, alguém pode se sentir incomodado. Então, todos os locais existem as suas regras, né? Eles falaram isso no início da aula, citaram alguns locais que possuem regras. Sim. Nem sempre são as mesmas. Por exemplo, uma regra que tem na escola nem sempre vai ser a mesma regra desse espaço. Por exemplo, isso que você está dizendo. Aí, nessa imagem, a gente vê pessoas fazendo atividades individuais. Então, essa questão de fazer atividade com alguém, nesse momento, não tem. Mas, se tivesse algum exercício para fazer em dupla ali, já seria legal colocar essa regra de convívio em que as pessoas não devem ficar escolhendo, façam sempre eu assim. Olha, a hora que falarmos que é dupla, você vai fazer com quem está à sua frente. Aí, ó, vira para trás. Aí, eu estou aqui, a professora também. Agora, as duas estão viradas para frente. Depois eu falo, virem. Essa fila vira para trás. Pronto, vocês vão fazer duplas. Para não ter aquela coisa de eu tô aqui, vou procurar o meu colega que está lá do outro lado. E aí saio correndo, esbarrando em todo mundo. Não dá certo, né, Fran? Com certeza. E, professora Mara, eles estão
respondendo, Claro, né? sexto Algumas ano. regras aí de convivência que podem Ah. ter na escola. Uma coisa que nós sempre reforçamos nas aulas de educação física, a roupa e o calçado adequado. E esse pessoal aí dessa imagem, para esse tipo de atividade, será que eles estão usando roupa e calçado adequado? Eu acredito que sim, Fran. Estão todos de tênis, nós não estamos vendo ninguém ali de chinelo, Não, ninguém realmente. de sapato. Uma roupa confortável, até porque nós imaginamos que seja um dia quente, não é? Então tem que ser uma roupa confortável, que você se sinta bem. Então tudo isso faz parte para as normas de convívio, sim. Ok? E respeitar o colega, né? E, vamos supor, se é uma atividade com muita gente, de repente, sinalizar no chão locais, porque senão eu começo a dançar. Sabe aquelas pessoas que se empolgam? Eu me empolgo em uma atividade dessa. E aí você vai para cima do seu colega. Nesse momento de pandemia, até no retorno dos locais de ginástica, está tudo muito separado, com um chão marcado, justamente para que as pessoas não tenham essa aproximação. Mas essa imagem que vocês viram não entra nesse quesito aí, né? Porque é uma imagem já que aconteceu antes desse processo de pandemia. Mas a demarcação do local eu acho interessante. Sim, tanto que responderam isso, né? Que nesse momento de pandemia, seguir os protocolos aí de segurança, né? Para evitar a transmissão. E aí a professora Samira, ela também respondeu sobre as conversas fora de hora. Opa, imagina aí. Se ao invés de estarem ouvindo o professor, executando os movimentos como ele, você ficar conversando com o colega. Na verdade, você nem vai atrapalhar o professor, porque ele está tão ali entrou no clima da dança, o som está alto, mas aí você atrapalha o colega que está atrás, que está prestando atenção. Muito bacana, professora, é isso mesmo. Temos mais uma imagem aqui, ó. E se você estiver na academia? Olha só, Fran, vocês podem ir para a academia, né, fazer outras atividades. Nesse caso, eles estão fazendo atividades de step. A gente vê que tem uma distância. Essas normas de convivência que falamos até agora se enquadram para esses estudantes? E aí, vamos lá, Fran, vamos ver o que eles estão colocando aí no chat para ver se a gente consegue fazer ligação com essa imagem. Sim. E num lugar fechado, né? Porque aí a gente tem uma academia. Exatamente. A gente tem roupa adequada? A gente tem roupa adequada. Isso faz parte? Faz parte. De repente, eu estou com uma roupa não adequada, aquilo me incomoda tanto que eu acabo atrapalhando o colega, porque eu fico incomodado, eu fico abaixando para arrumar meu sapato. Então, eu posso atrapalhar ali realmente o colega se eu não estiver usando uma roupa adequada. Isso também a gente pode levar em consideração. O que mais, Fran? O respeito ao espaço também, né, professora Amara? O espaço está organizado, está limpo, não tem nenhum pertence no chão, que também pode atrapalhar, né, das pessoas terem que ficar pulando os pertences das pessoas. Hoje em dia, nesses locais, as pessoas levam o celular, e aí deixa o celular ali ao lado, e aí o colega pode querer passar. Isso tudo atrapalha uma norma. É legal estabelecer também como norma de convivência, né? Com certeza. E, por exemplo, no caso da academia, né, às vezes o mesmo espaço é utilizado para outras atividades. Então, antes dessa aula de step, às vezes teve uma aula de dança, né? E aí as pessoas chegaram, pegaram o seu material, o seu step para realizar a aula, e aí vão embora e vão deixar tudo ali no chão? Assim, ó. Eu vou deixar aí, tem gente para pegar. Não é bem assim que funciona. Nós pegamos o nosso material, nós devemos deixá-lo no local certo. Então, isso também acontece na escola. No final ali da aula, todo mundo se organizar, recolher o material. Se não for para ajudar o professor a guardar em algum lugar, que deixe no local exato. Não chegar também na quadra uma outra coisa, ir mexendo nos materiais. Às vezes, os alunos já deixaram, junto com o professor, os materiais preparados para a aula. E aí chegam alguns alunos já tiram do lugar. Então, essa questão do material é importantíssima. Muito bem lembrado, muito bacana. Isso mesmo, temos que respeitar os materiais, o espaço onde estamos e as suas regras, né? Então, se você vamos encontrou lá. o ambiente limpo, vamos deixá-lo limpo também. também. Sim, sempre manter os materiais ali nos locais, porque é uma regrinha aí que deve ser colocada. Olha só, na escola, agora a gente tem algumas imagens de convívio escolar mesmo. Então, a gente tem alguns alunos e nós temos um cadeirante aproximado. Tem que ter uma norma de convivência ali, né? E aí volta naquela primeira que nós conversamos, né, Fran? A participação de todos. Eu não vou deixar esse aluno cadeirante
repente, sem participar, a professora está explicando a atividade. Aí eu deixo ele lá, no canto, e quando eu começar a brincadeira, ele vem. Opa, o que está errado aí? Né? Já tem que estar junto, então todos têm que saber o que vai acontecer ali na aula. Exatamente. Todos têm o direito de participar daquela atividade. Dar opinião, entender ou não a atividade. Então, olha só que bacana. Pelo que a gente vê, aí nessa imagem, tem uma regra estabelecida, né? Eu explico a atividade, vocês ficam próximos, e aí depois a gente executa. Dessa forma, Isso e todos mesmo. participando, tá? Outra imagem em escola. Mas aí, ó, eles estão fazendo outras atividades, estão mais próximos um do outro. Então, nesse nosso momento, nós estaríamos com um afastamento bem maior entre os colegas. E eu tenho um professor ali no meio que está dando algum comando, né? Eles estão bem ligados à frente, devem estar vendo alguma imagem ou alguém fazendo alguma atividade também. Mas precisa ter norma de convivência aí, né? Embora não estejam de uniforme, a gente entende que seja também uma escola, mas que possa usar. Parece que está todo mundo com roupa confortável, não, mas eu estou vendo também uma criança ali de vestido, porque a gente não sabe o contexto aí, né, Fran? De Exatamente. repente, é legal a gente pensar nessa imagem. Então, tá de saia, será que esse tipo de roupa para uma aula de educação física não seria melhor repensar? Porque como é que você vai fazer atividade? Né? Ali, a gente tem que se atentar a isso também. Com certeza, professora Amara. O contexto interfere bastante aí. Então, às vezes é uma aula mais extrovertida, mais livre, né? Sim. E aí a gente tem mais uma, olha só. Algumas crianças brincando, a gente vê essa criança aí sentada. A gente pode ter vários momentos, né? Um momento em que não é a vez dele de participar, ou outra que ele foi excluído. E aí volta naquele primeiro que nós estabelecemos de que devemos sempre organizar para que todos participem. E aí, da mesma forma, ó, crianças brincando e o outro ali tímido. Por que não levar o colega para fazer atividade junto, né? Com certeza, Pro. Então, perceber sempre o outro é muito importante. Eu trouxe algumas aqui para a gente ir finalizando aí. Então, vamos lá. O que eu pensei como regras de convivência? Respeito mútuo. Eu faria uma listinha com isso, Fran. Isso é muito importante. Ok. Professores, vão falando aí se vocês concordam também, estudantes. Cooperação com pessoas e materiais. Falamos bastante sobre isso. Falamos bastante. Cuidado com pessoas e materiais. Sim, sempre. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com o colega, cuidado com os materiais, porque outros momentos, outras pessoas, ou até mesmo eu, preciso usá-los. E aí? Compreender e aceitar as regras. Olha só. Isso né? é muito importante mesmo veio, para manter. Veio da estudante lá no começo da aula, que a gente fez a leitura praticamente dessa. Respeitar o limite do corpo. Sim. Sempre. É uma regrinha ali. Cada um fazendo até o seu limite. Né? Então, isso também é importante. Isso faz parte de uma norma para que você consiga levar a atividade do começo ao final. E aí, de lição de casa, fica aí outros itens para as nossas regras. Vocês não podem colocar nessas nossas nuvens regras que nós já falamos aqui. Mandem para os professores de vocês ou para nós duas, professora Franciele e professora Mara também. Tá bom? Professores, 2 minutos e 40, estudantes. Hoje, nós tivemos a habilidade EF06, EF09, que vinha falar para que vocês, estudantes, pudessem construir, e nós aqui juntos, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos. Nós falamos da escola porque é onde nós queremos estar, porque é onde nós temos a maior parte do nosso convívio ali com os colegas. Mas vocês vão crescerem, vocês podem procurar outros lugares e ambiente e podem ser aí protagonistas dessas normas de convivência e de convívio nesses outros lugares também. Sim, a escola é o local onde eles acabam passando boa parte do tempo aí, né? Mas
temos outros locais com as suas regras de convivência. Isso. E aí o resuminho da nossa aula: ginástica de condicionamento físico, normas de convívio para a prática de exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, então vocês podem avaliar. Professora Fran, muito obrigada pela sua participação. Hoje é a última aula do bimestre, dia 5 ou 3 de agosto, quinta-feira, estaremos aqui com mais educação física. Então, aproveitem esse recesso, curtam aí o tempinho de vocês, brinquem, pratiquem atividade física, exercícios físicos, não é, Fran? Sempre muito importante. E aí, deram tchau já? Estão dando tchau, desejando bom Coração descanso. para vocês, boas férias, bom recesso, até agosto. Tchau, pessoal. Tchau.